a essa fase, as quartas de final. Talvez o equipo de bom nível não estão acostumados à gestão dos últimos minutos, da pressão dos últimos minutos, do resultado. Então, ter um equipo experiente com jogadores que estão acostumados a este tipo de nível é importante. No jogo decisivo, o São Lucas Martinal, treinador, fez alguns testes durante a semana. O favorito a ficar com a vaga é o autor do gol da vitória sobre o Japão na fase anterior, Gabriel Martinelli. Embora Carlo Ancelotti não confie na mudança. Não temos um jogador com qualquer partida. A nível diferente, Martinelli é de um extremo, então tenho tempo para pensar. Però come sempre si dice, già ho pensato, già arreglato il tema riesco ancora a sommettere sono confiante. O provável Brasil de amanhã tem Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Ryan, Martinelli, Matheus Cunha e Vini Júnior. Com opções para o segundo tempo ou eventual prorrogação. Igor Thiago, Danilo Santos, Hendrick ou Neymar, que acabou não entrando em campo contra os japoneses. Rafinha avançou na recuperação e vai ficar no banco de reservas, podendo até jogar alguns minutos. Temos que ter em conta que o jogo nos acaba no minuto 90, pode ser agora tem os jogadores frescos podem mudar Mudar o jogo para manter a história, porque ainda é cedo demais para desembarcar dessa Copa. Quem também deu entrevista foi o Bruno Guimarães, peça-chave no time do Ancelotti. As suas marcas, prontos, vai ser dada a largada. Cada jogo é uma corrida para o Bruno Guimarães. Para ocupar os espaços do campo, ele percorre grandes distâncias. Nos 4 jogos da Copa, já correu mais do que uma maratona. 44,5 quilômetros, média de 11 por partida. Um jeito tranquilo de caminhar, esconde um fôlego que muitos não imaginam. Nem ele. Pode dizer que é o jogador que mais correu na seleção até agora? Não sabia, mas tem corrido bastante nos últimos jogos. Distância e rapidez. Ao longo das partidas, tem uma velocidade média superior a 7 km por hora. É da minha característica, acho que vestindo mais essa camisa da seleção, o que eu posso fazer da meu melhor, correr, esforçar. Acho que a mentalidade é essa, já que me matar em campo, eu estou pronto para isso, porque o que importa para a gente é o nosso objetivo final. Amanhã, a linha de chegada é uma marca histórica. Essa geração da seleção pode se tornar a primeira a derrotar o único adversário que nunca foi vencido pelo Brasil. Contra a Noruega, foram 2 empates e 2 derrotas do Brasil. Mais como uma motivação para a gente, né? Quebrar essa marca negativa, poder fazer a nossa história, escrever o nosso nome aí na história do nosso Brasilzão. E amanhã a gente tem uma grande oportunidade para isso. A maratona de Bruno Guimarães nessa Copa teve boa parte do percurso com a bola no pé. Dos 9 gols da seleção, 4 começaram com ele. A camisa amarela impulsiona e dá sentido a todo o esforço. Os gigantes da Noruega podem ter mais pernas, mas quem dita o ritmo é quem joga com o coração. Estou pronto para correr amanhã de novo. O Guto Rabelo está de olho na Noruega, acompanhou o treino do nosso adversário. Boa noite para você, Guto. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Nossos adversários estão preocupados com a defesa deles. Quem vai marcar o Vini Júnior? O lateral direito titular, Ryan, ficou fora dos 2 últimos jogos por causa de uma lesão na coxa direita. Ele treinou hoje, mas é dúvida. Se não jogar, o Pedersen deve ser o substituto. A torcida norueguesa está confiante. Ontem, ela se reuniu na Times Square, no coração de Nova York, para fazer a tradicional remada viking, sucesso nessa Copa do Mundo. Um dado para deixar a torcida brasileira confiante é que o técnico da Noruega, Stadson Bach, nunca venceu o Carlo Ancelotti. Foram 4 jogos com 3 derrotas e 1 empate. Renata? Muitos noruegueses estavam passando ontem aqui na Times Square, pertinho da gente. A repórter Gabriela Ribeiro conversou com o técnico da Noruega. Ele quebrou o protocolo. A vitória
vitória que garantiu a classificação da Noruega para o mata-mata da Copa, o técnico Ståle Solbakken quis estar com a família. Eu fiz isso porque foi apenas a segunda vez na história que a Noruega chegou na fase decisiva, disse ele em entrevista ao Jornal Nacional. A forma mais leve de enxergar o futebol tem a ver com um episódio marcante. Em 2001, durante um treino na Dinamarca, ele teve uma parada cardíaca que durou 7 minutos. Depois da recuperação, decidiu encerrar a carreira como jogador. Assumiu o comando da Noruega em 2021, com a missão de gerir o time mais promissor que o país já teve. E enfrentar a seleção pentacampeã é um capítulo à parte. A gente não tem um plano para garantir uma vitória, mas podemos brigar. O Brasil é o favorito, ele disse. Esse favoritismo Solbakken já superou uma vez. Ele fez parte da Noruega que derrotou a seleção na fase de grupos da Copa de 98. Amanhã, aqui no estádio Nova York, Nova Jersey, Solbakken vai enfrentar o maior desafio como treinador. Mas, pelo menos no discurso, não é pretensioso. Ele reconhece a experiência do adversário e joga toda a pressão para o lado do Brasil. Se você olhar para os títulos, Ancelotti é o maior técnico de todos. É calmo, mas também tem personalidade. Tomara que a gente consiga mexer com ele amanhã, disse. Solbakken já mexeu com os próprios jogadores. A classificação para as oitavas da Copa instigou o time no vestiário. Ancelotti, estamos chegando. E agora, reconhecer. Eu sei que o Brasil também está vindo atrás de nós. Por aí, né? Paulo Nunes, boa noite para você. A gente vê o técnico da Noruega empurrando o favoritismo para o Brasil. Agora conta pra gente, quando um técnico diz assim em público que a outra seleção é a favorita, qual é a mensagem que ele quer dar internamente para o grupo dele, lá no vestiário? Jogar a pressão toda para a seleção brasileira, tirar o peso dos jogadores da Noruega. Boa noite, Renato. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Então, é uma questão que muitos treinadores fazem. Isso já aconteceu comigo. Você joga a pressão, tira a responsabilidade dos seus jogadores, mas lá dentro do campo, a exigência é outra. Você fala para o jogador que acredita que o seu time é melhor, que pode sim vencer a seleção brasileira. Aí você traz os jogadores para acontecer de novo. O importante é fora todo mundo acreditar que o Brasil é favorito. É importante a gente não cair então nessa armadilha. Agora, falando em armadilha, a gente sabe que os últimos minutos, aquela pressão dos últimos minutos de jogo, ela é importantíssima, é crucial e um desafio para qualquer equipe, ainda mais numa Copa do Mundo. Para esse jogo, especialmente com a Noruega, a parte mental vai ser um desafio gigantesco, né? A gente já falou algumas vezes aqui na parte mental, na parte psicológica. Mas a seleção brasileira tem jogadores experientes, né? O Celso confia nesses jogadores, são eles que cuidam dos mais jovens, né? No caso do Danilo, o Marquinhos, o Casemiro. Então a importância deles num jogo desse tamanho, com essa pressão, é tirar essa responsabilidade dos garotos e assumir essa responsabilidade para que o Brasil possa passar essa fase. O Ancelotti disse que a nossa defesa está preparada para enfrentar os grandalhões da Noruega. Até porque a defesa parece uma obsessão também do Ancelotti. Eu concordo muito com ele, porque para mim nós temos os dois maiores zagueiros do futebol mundial. Marquinhos e Gabriel Magalhães são jogadores que já mostraram toda a sua capacidade nos clubes e na seleção brasileira estão fazendo uma grande Copa. E sem falar que o Ancelotti prioriza muito, né? Fechar a casinha ali na seleção. Esse é caso, né? Obrigada, Paulo. E chegou aquele momento que já virou tradição aqui no Jornal Nacional nessa Copa do Mundo. Uma viagem até o país do nosso adversário. Rodrigo Carvalho e o Ross Salinas foram para o interior da Noruega entender a alma vítima. É daqui que ele vem. O JL está em Gudvangen, a vila norueguesa que reencarna os espíritos vikings. A força do nosso adversário. Can you picture yourself? Imagina você num barco em mar aberto e o vento para. Ou começa uma tempestade. Não importa se você odeia quem está do seu lado. Só tem uma coisa a fazer. Row! É um povo que desbravou. Os vikings chegaram à América do Norte quase 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Ser viking é gostar de uma aventura. Ir além do limite. E o futebol é isso. This is what I think football is a lot about.
exatamente essa vila aqui que a seleção da Noruega escolheu para a fita oficial da Copa. Estavam com saudades dessa batalha. Eles não participavam de uma Copa do Mundo, gente, fazia quase 30 anos já, estavam orgulhosos, provocando, mas eu vim para cá, para essa vila linda dessa aqui no interior da Noruega, dizer que a gente sabe remar também. Mostrei para eles os nossos vikings brasileiros. Remando no botequim lá no interior de Minas. Unidos pela cerveja. Adorei eles. Futebol é importante, mas a festa é mais. Noruega e Brasil, nesse ponto, tem muito em comum. Ela fala de união, mas viking que é viking ama ganhar. Brasileiro também. E eles acham que vão vencer agora. Desculpa, meu amigo, mas a gente ganha. Para vencer, vocês vão ter que parar o Raul. Para concordar, só com a faca no pescoço. Aqui é Brasil. A seguir, o Papa pede que os imigrantes sejam acolhidos. No Irã, milhares de pessoas acompanham o funeral do ex-líder supremo. Amanhã, a partir das 3h30 da tarde, Brasil e Noruega, oitavas de final da Copa do Mundo. Haaland contra Vini Júnior, que duelo! Mostra o peso da camisa! Mostra a força do seu futebol! Vai, Brasil! Participe da promoção Visa Torcida Venezuela de Moeda! E concorra a prêmios incríveis de até R$300 mil! E junte ainda mais chances ao usar carteiras digitais, compras no Shopping BB e muito mais! Peça seu cartão, cadastre-se e participe! Conheça o novo Nissan Kicks. Você também vai se surpreender com o novo conceito de SUV. O cara ser considerado o melhor jogador da Copa, não precisa fazer o quê? De 10 chutes, tem que fazer 9 gols. De 10 pênaltis, tem que marcar 9 gols. De 10 assistências, gerar 9 gols. E de 10 faltas, 9 gols também. 9 de 10? Tá igual a Maria do Brito. Nas 10 últimas edições do Enem, foi campeão de 9. Marias Brito, o melhor no ITA, no IME e Olimpíadas, e em medicina também o melhor do Enem. Eu vou economizar no cofrinho. Normal. Minha mãe disse que dinheiro não dá em árvore, tá? Papai, pega tudo pro celular. Quero fazer isso também. Não sei como fazer minha mesada durar. Milhares de iranianos participaram do primeiro dia do funeral público do ex-líder supremo Ali Khamenei. No principal complexo religioso da capital, Teherã, homens de um lado, mulheres de outro. Entre bandeiras da República Islâmica, bandeiras também do grupo extremista libanês Hezbollah. A cerimônia teve hino nacional iraniano. Lágrimas, corações, mas também pedidos de vingança. Um coro de morte à América ecoa. Todos aqui vieram para vingar o sangue do líder supremo, disse o Aras. Ali Khamenei foi morto aos 86 anos, em 28 de fevereiro, o
primeiro dia de ataques dos Estados Unidos.